Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém, queridos? Bom, amados, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, unidos em amor, né? Estamos ainda separados fisicamente, né, por causa da pandemia, mas em breve estaremos aí começando com os nossos cultos presencial. E se tudo der certo, dia 16 de agosto, estaremos aí fazendo o nosso primeiro, retornando, né, ao nosso culto presencial com toda a segurança aí, né, que tem aí as leis sanitárias aí, né, os decretos aí dele. Então, amados, mas vamos nos ater aqui à palavra de Deus e no decorrer aí das novidades eu passo para os irmãos aí no grupo aí um vídeo, uma mensagem, ok? Então, gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento e vamos orar juntos, amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Senhor, nós cremos em Ti, somente em Ti, Senhor. Porque, Pai, Tu és o Deus sobre todas as coisas, o Deus que tem, Pai, sustentado a cada um de nós com as suas mãos poderosas, o Deus que tem nos mantido, nos guardado e nos livrado de todo mal, o Deus que tem, Senhor, nos envolvido com Teu Santo Espírito e, Pai, nos impulsionando a caminhar dia após dia, motivando o nosso coração. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo Teu carinho para conosco, muito obrigado pela Tua fidelidade, Pai, muito obrigado, Senhor. Pai querido, nós te pedimos, continua, Senhor, conosco, continua nos direcionando, continua ministrando a cada um de nós, continua usando as nossas vidas. Pai, que em todo momento venhamos ser sal, venhamos ser luz nesse mundo, para fazermos a diferença, Senhor, segundo a Tua santa e boa vontade. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Nós dependemos e precisamos de Ti. Pai querido e amado, ilumina nossa mente, dai-nos o entendimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. E que cada pessoa, Senhor, que está vendo, assistindo este vídeo, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada coração, que o Senhor venha exortar, que o Senhor venha edificar, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha dar força, Senhor, para continuar essa jornada, Pai, pois nós estamos aqui, Senhor, como embaixadores do Teu reino. Ajuda-nos, Santo Pai, em todas as debilidades que cada um tem. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento e a todo instante, a transpor as barreiras da vida, segundo a Tua santa vontade. Ajuda, Pai, a cada um dos meus irmãos. Pai, aqueles que porventura estejam passando por momentos de enfermidade, como a tia da nossa irmã Roberta, toma em Tuas mãos, vai tocando, Senhor, com o Teu toque de cura, vai transformando, Senhor, Pai, vai mudando essa história de vida, Senhor, essa história de enfermidade para uma história de cura, Senhor. Vai tocando, Senhor, vai curando, vai movendo, vai transformando, Santo Pai. Ô Pai querido, Tu pode todas as coisas. Nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, Senhor Jesus Cristo. Toma, Pai, a cada um dos meus irmãos. E que, Pai, cada pessoa também que está vendo esses vídeos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha edificar, que o Senhor venha consolar. Eis-nos aqui, Pai. Faz em nós a Tua santa e boa vontade. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e também pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando Tua palavra. Continua com cada um deles, Senhor. Continua, Pai, fortificando, Senhor, dando direção segundo a Tua santa e boa vontade, para que cada um, Pai, venha cumprir os seus propósitos nessa terra. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém, graças a Deus. Bom, amados, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Livro de Josué, no Velho Testamento, capítulo 24. Nós vamos ler dos versos 14 ao verso 17, até o título da Sociedade Bíblica do Brasil, Renovação da Aliança, né? E que nós vamos ver aqui, ver a importância da oração, a importância de estarmos aos pés de Cristo, a importância de estarmos buscando a Deus. Amém? Então, abra a sua Bíblia, Josué, capítulo 24, do verso 14 ao verso 17.
Diz assim o texto sagrado. Agora, só um minutinho, irmãos. Josué 24, do verso 14 ao verso 17, diz assim: Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviam do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje em quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cujas terras vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos quais passamos. Amém? Verso 18. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês. Ele lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes terem feito bem. Então o povo disse a Josué: Não, o que faremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: Vocês são testemunha, e contra vocês mesmos de escolherem o Senhor para o servir. E eles disseram: Sim, somos testemunhas. E Josué continuou: Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: Ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Amém? Eu quis ir um pouquinho mais, irmãos, do que eu falei, para termos uma compreensão melhor. E se você olhar, antes do verso 14, Josué está aqui se despedindo, né? E ele está falando, também, é o último capítulo aqui do livro de Josué, e ele está aqui falando com o povo, quando ele começa no capítulo 24, no verso 1, diz assim, no verso 1 do capítulo 24: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Então, Josué começou a discorrer desde Abraão, desde o chamado, né, de Abraão, e falando sobre a idolatria do pai de Abraão, e, né, de como Deus chamou Abraão, e Abraão largou, né, todos os deuses que ele morava. Abraão, onde na terra que morava Abraão, no Ur dos Caldeus, era uma terra totalmente idólatra, né? Então ele estava falando que o pai de Abraão era idólatra, e assim Abraão, quando ouviu o chamado do Senhor, quando ouviu Deus o chamar, Deus escolheu Abraão, né, para fazer dele uma grande nação, né? Então, e Abraão sai de sua terra, sai de sua parentela, não sabia para onde Deus enviaria, e Abraão foi, né? E Deus ali foi direcionando o caminho, e todos conhecem a história. E Josué vem discorrendo toda a história do povo hebreu. E quando fala do Egito, né, de quando ali José desceu ao Egito e seus irmãos, Jacó, então ele está falando de toda aquela situação e lembrando o povo de tudo aquilo que havia acontecido, de tudo aquilo que Deus fez.
né? E de como Deus os trouxe até ali, a terra prometida, a qual também já havia antes levado a Abraão a Canaã, né? Então ele estava mostrando e falando para o povo, e falando das vitórias, de como Deus derrotou os amorreus, os heteus, os jebuseus, né? E vários povos que o Senhor foi na frente do povo de Israel, dando a vitória ao povo, né, para adentrar a terra prometida, adentrar na promessa que Deus tinha feito àquele povo. E então Josué está descortinando toda a história do povo hebreu, toda a história do povo de Israel, mostrando a importância de seguir a Deus, a importância de ter Deus como Senhor de suas vidas, né? E ele está mostrando a esse povo que sirvam a Deus, né? Ele até usa aqui hoje alguns versos, nós vamos abordar daqui a pouco, ele usa uma certa ironia, né? Ele usa uma certa ironia para ver se o povo fixa na cabeça quem é realmente o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que pode transformar, mover qualquer e mudar qualquer circunstância. Bom, e dentro disso nós vemos aqui alguns tópicos aqui nos versos 14 ao verso 17, nos mostra a importância dessa comunhão com Deus, nos mostra a importância de estarmos em oração, nos mostra a importância de termos essa sensibilidade espiritual com Deus, esse feeling, né, como diz aí o povo americano, né, ter esse feeling com Deus, ter essa sensibilidade, né, espiritualmente falando, uma sensibilidade espiritual, estar buscando a Deus em sua palavra, estar se revestindo, né, do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, entendendo, irmãos. Josué estava explicando o tamanho, a graça que Deus teve sobre o povo, o tamanho favor que Deus deu sobre o povo, um favor que eles não mereciam, né? E que favor Deus também nos deu, né, irmãos, que nós não merecemos, e Deus tem dado cada dia a cada um de nós os seus milagres, o seu amor, e o maior de todos, enviou o seu Filho por amor a nós, né, entregando-o na cruz e o ressuscitando ao terceiro dia. Então, amados, a oração é de suma importância para termos essa comunhão íntima com Deus, para termos estarmos ali com uma vida consagrada ao Senhor. Então, quando nós, irmãos, se tudo o que nós viemos a fazer, nós colocássemos diante de Deus em oração, buscando ao Senhor em oração, irmãos, as coisas estariam muito melhores. Se em todo momento, todos aqueles que dizem ser povo de Deus, buscassem a Deus em espírito e em verdade, as coisas seriam diferentes. Amém? Vamos aqui, quando nós vemos, né, a oração, a súplica, o seu clamor, o nosso clamor, ela aperfeiçoa a nossa fé. Lá em Hebreus 11, verso 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ou seja, na oração ela move em nós, ela nos dá forças, né? Esse momento de oração, Deus vai movendo e vai trabalhando em nós, vai nos dando força e vai movendo em nossos corações cada vez mais e mais, né? E vai nos dando a fé para crer em todo momento que Ele está no controle de todas as coisas. Porque quando nós descansamos em Deus, quando nós entregamos tudo nas mãos dEle, irmãos, isso é fé, isso é confiar, né? É saber que Deus está à nossa frente. É o que Deus fez com o povo aqui. Se você for ver, Deus deu a vitória a eles em todo o tempo. E o Senhor ainda fala: fui eu quem fiz, para lembrá-los, né, que não teve participação deles. Mas Deus assim o fez, porque os prometeu, porque os escolheu. E assim Deus os faz conosco, irmãos. Mas para termos essa experiência com Deus, essa sensibilidade, nós temos que estar em oração.
Nós temos que estar sempre buscando diretrizes, buscando as respostas. Muitas das vezes a gente fica, né, com nossa cabeça cheio de caraminholas, né, cheio de perguntas. Ore, dobre o teu joelho e ora, porque o Senhor, ele tem prazer em ministrar os nossos corações, em falar conosco. Ele tem prazer em dar direção à nossa vida, ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. Nós devemos orar, irmãos, para também desenvolver uma vida mais consagrada, uma vida de santificação ao Senhor. Olha o que diz aqui o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi o Senhor. Ou seja, amados, quando nós olhamos para toda a história do povo, o povo sempre teve um homem, né? O homem foi criado para adorar. Né? Como uma vez eu falei numa outra mensagem, né? Se nós não adoramos a Deus, nós estamos adorando outra coisa no lugar de Deus. E muitas das vezes o povo colocava, quando você vai ver a história do povo aqui, hebreu, você vai ver que o povo sempre estava colocando algo, um ídolo, um poste-ídolo, no lugar de Deus. Né? Então, quando saíram do Egito, fizeram lá aquele bezerro de ouro, né? Aquela coisa toda, e falando que foi o bezerro que os tiraram do Egito. Né? Quando Moisés demorou a descer lá, porque Deus estava dando as tábuas da lei. Então, dentro disso tudo, você vê a idolatria no coração do homem. O homem, dentro de si, ele, né, tem essa idolatria dentro de si, né, que nós temos que quebrar através da oração, buscando a Deus, através do seu Santo Espírito, e buscar a Deus, porque Ele sim é digno de ser adorado, Ele sim é digno de ser exaltado. Lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 2 ao verso 3, o Senhor escreve, né, nos seus mandamentos, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus. Olha que interessante, ele identifica quem é. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o teu Deus, não tem outro. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor e teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não foi bezerro de ouro que tirou da terra do Egito, né? Mas fui eu, né? Deus falando. Da casa da servidão, olha lá, onde vocês estavam lá escravos lá. Tá chorando pela cebola, né? Que o povo chorava pela cebola, saudade das cebolas do Egito. Tava da casa da servidão, da onde o chicote cantava no lombo. Ele está falando, tirei da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses no meu lugar, trocando em miúdos. Não terás outros deuses. Amados, a oração, ela nos leva a entender que Deus é o único na tua vida. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos submissos ao Senhor. E falando a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me nas minhas debilidades, nas minhas dificuldades. Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, eu careço do Senhor em todo o tempo. E os milagres acontecem. No tempo de Deus, os milagres acontecem. Eu creio que se eu fosse... não tem como a gente ter um feedback no momento, mas eu creio que se eu fosse perguntar a vocês e pudesse me responder, quantos milagres cada um que está vendo e ouvindo esse vídeo já receberam de Deus? Às vezes até receberam e nem se deram conta. Livramentos, coisas que Deus moveu na sua vida, na sua família, na sua casa, em você, na sua vida, nas nossas vidas, irmãos. Quantas das coisas nós já recebemos de Deus? Será que a única coisa que Deus pede é a adoração a Ele? Ele diz: por eu sou um Deus zeloso. Ou seja, quando Deus fala isso, Ele está falando como Ele sempre teve, né, você vê na Bíblia a comparação do noivo, né, de Deus como noivo, de como marido, e a igreja como uma mulher, como a sua noiva, né? E ele está como se tivesse como marido, né? Falando: olha, tu não vai ter outro no meu lugar, não. Né? Então, assim, quando você olha falando sobre pecado, né, erros, né, quando a pessoa bota outros
deuses ou pseudo-deuses no coração, no lugar de Deus, irmãos, isso é traição. Né? Isso quando você adora muito uma coisa e deixa Deus de lado, é traição. Tu está idolatrando aquela situação, você está idolatrando aquela coisa. Ou algo, tem gente que idolatra carro, né? Meu carro, né? Pode acontecer, mas não pode arranhar o meu carro. Uma coisa é cuidado, né? Uma coisa é, como eu estava falando, é zelo, né? Que é o que Deus tem por nós. Deus tem cuidado conosco. Deus tem zelado de cada um de nós, né? E ele diz, ele sou um Deus zeloso, eu não aturo outros deuses em meu lugar. Outra coisa é idolatrar, né? Então, assim, a pessoa muitas das vezes coloca aquilo no coração e como é que, né? Como é que Deus pode mover, como é que Deus pode agir? E aí Deus começa a mover certas situações para chamar a nossa atenção, para chamar a sua atenção. Por isso a oração é de suma importância, irmãos. A oração, ela nos faz desenvolver uma vida consagrada, uma vida santificada diante de Deus. Ela nos leva, o Espírito Santo ele move em nossos corações e mostra a sensibilidade de termos que nós reconhecemos que somos pecadores e carecemos da graça dele. Outro ponto é orarmos para manter a espiritualidade em nosso lar. No verso 15 ele diz aqui o seguinte: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirás. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, quem estava além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E em minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué aqui, como eu comentei com os irmãos, ele estava ali fazendo um tipo de uma ironia, né? Olha, vocês escolham quem vocês vão querer servir aí, o problema é de vocês. Mas escolhe logo. Se vocês forem servir os deuses desse mundo, o problema é de vocês, é vocês com Deus. Mas eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Então, assim, você vê que são palavras, Josué usa de palavras fortes, né? Impacta o povo, para que o povo, irmãos, tenha a noção do que eles estão fazendo, ou para não cometer os erros do passado, né? Para não se deixar levar pelos erros do passado. A nossa sociedade, irmãos, ela é marcada por licenciosidade, ela é marcada pelo descompromisso com os valores cristãos. Né? Tudo é mais importante. Se você parar para pensar, você olhar, as pessoas hoje olham assim, não, porque a igreja não pode falar isso, porque isso vai desagradar Beltrano. Isso aí é homofobia. Homofobia nenhuma. A igreja vive. Qual é o livro de regra e fé da igreja? Qual é o meu livro e o seu? É a palavra, é a Bíblia Sagrada. O que é que a Bíblia fala sobre homossexuais, né? Sobre toda essa situação? É que não herdarão o reino dos céus. Está lá. Então, assim, o que eu estou querendo, nessa ênfase que eu estou querendo entrar, mas o que eu quero te falar, irmãos, é que as coisas são muito sutis. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tomar cuidado ao estar orando, as coisas entram pela sua casa e você nem sabe. Nem sabe. Tem desenhos hoje em dia que misericórdia. Misericórdia. Eu estou parando para ver uns desenhos aí, né, com meu filho, né, para ver se ele podia ver alguns daqueles. Estava parando lá, tive que gastar tempo com isso, né? E tinha uns ali que eu falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse para criança? Bloqueei o canal, aquele canal de desenho. Então, assim, claro que tem outros aí que tem bons desenhos, né? Estou falando nessa situação, mas se você não está em oração, se você não tem irmãos, se você não buscar a Deus, como você vai ter essa sensibilidade? Como você vai enxergar o que está acontecendo no âmbito espiritual? Como Deus vai mover isso no teu coração se você não ora, não lê a palavra? Nós temos que ir contra o Deus desse mundo.
Nós não podemos aceitar todas as coisas. Ah, Dia dos Pais, fizeram uma campanha aí de uma indústria de cosméticos, aí fizeram uma campanha, né, o pessoal acharam um absurdo, o pessoal criticar. Tem que criticar mesmo, não está certo isso. Como pode isso? Até tempos atrás, né? Estavam querendo tirar o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Como fica a família? Como fica a espiritualidade no teu lar? Como é que você explica para o teu filho se você fala que aquilo ali, não, nós temos que ser uma coisa, irmãos, é você ser tolerante, né? Outra coisa é você concordar, né? Um exemplo, a questão, né, eu não concordo do homem ser, né, optar por isso, é problema da pessoa. Eu tolero, né? Não vou destratar, vou tratar como a Bíblia fala, a gente trata com amor, né? Com certeza, mas não vou aceitar, né? Eu tenho que aceitar. Não, eu não tenho, não. Eu não tenho. Então a pessoa lá tem que me aceitar também da minha opinião. Por que eu só tenho que aceitar a opinião da pessoa? Então, amados, isso tudo que eu estou aqui falando, quando nós não estamos em oração, quando nós não estamos buscando a Deus, as coisas passam sutis. É normal, o mundo está assim mesmo, e fica por aí. Não é, o mundo sempre foi assim, sempre foi adúltero, sempre foi prostituto esse mundo, ele sempre andou em lascividade, ele sempre andou em luxúria. O mundo sempre foi dessa forma. Idólatra. Amados, a importância de estarmos aos pés de Cristo, a importância de buscarmos essa espiritualidade, de buscarmos a Deus, isso dá um norte. O Espírito Santo, ele nos molda, ele nos move, ele nos dá alerta. Olha, isso aí não agrada ao Senhor. Né? Nós temos que fazer, muitas das vezes, tu fala para a pessoa, você prega, fala para a pessoa, você quer fazer? Muitas vezes tem que fazer igual Josué. Você eu não sei, mas eu em minha casa eu vou servir ao Senhor. Você eu não sei, mas eu em minha casa eu vou seguir o que está escrito na Bíblia. Você eu não sei, mas eu em minha casa seguimos os mandamentos de Cristo. Nós somos cristãos. Buscamos, né? Sabe, meus irmãos, essa é a importância da oração. Porque se você não orar, se você não buscar a Deus, se você não se entregar de todo ao Senhor, você não consegue abordar esse tipo de tema dentro da tua casa. A espiritualidade dentro da tua casa começa a cair. E aí, aonde você tem que, às vezes, mexer e com sabedoria, né, que naquele momento, quando a gente está em oração, todo momento orando, intercedendo, buscando, Deus nos dá a direção e a forma de falar, e o Espírito Santo é quem convence do pecado, ou seja, o Espírito Santo vai usar as nossas vidas para trabalhar dentro do nosso lar. Se não orarmos, como mudar isso? Como mover isso? O mundo está mergulhado, irmãos, na imoralidade. Está mergulhado na imoralidade. O mundo está mergulhado no materialismo, no consumismo. Né? O mundo contemporâneo tem levado os membros da família a esquecer da vida piedosa, de ensinar os filhos que domingo é dia do Senhor, é dia de orar, é dia de buscar, é dia de lermos a Bíblia, é dia de estarmos orando junto, é dia de pararmos para ouvir a palavra de Deus nesse momento de pandemia, no vídeo, né? Se não orarmos, irmãos, se não buscar a Deus, você que está assistindo esse vídeo, se você não buscar a Deus, se você não orar, os deuses desse mundo vão te seduzir.
vão te tentar em todo o tempo. E se você não ora e você não lê a palavra, você fica fragilizado. A tua casa fica fragilizada. É a mesma coisa que não firmar a tua casa na rocha, como diz o Senhor. Né? Ele diz na parábola da casa firmada na areia. Se você não ora, se você não busca Deus, se você não lê a palavra, você está edificando sua casa na areia. Mas se você ora, busca Deus, deixa Deus dirigir a tua vida, você está edificando a tua casa na rocha, que é Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, você vai ter respostas, você vai ter atitude, Deus vai estar à sua frente, para quando vier as investidas de Satanás, você saber o que responder, você saber da forma de argumentar com seu filho, com a sua filha, com seu esposo ou com a sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seu tio, seja quem for. Você vai ter, Deus vai colocar nos teus lábios aquilo que é necessário, aquela pessoa ouvir. E o Espírito Santo vai trabalhar no coração daquela pessoa. Mas se você vai deixando a vida te levar, ou da forma que a vida tocar o seu barco, você está fadado, a sua família está fadada a naufragar. Esse barco está fadado a afundar. Porque tu está sem rumo. Busque a Deus. Busque a Deus porque Ele é a sustentação da tua casa. Ele é a sustentação da nossa família, irmãos. Olha o que diz o Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, pode ser o melhor engenheiro, pode ser a melhor empresa de edificações, pode colocar o melhor material que existe. Mas se não for o Senhor a edificar, se o seu alicerce da tua casa, se o alicerce da tua família não for Cristo Jesus, não for a rocha eterna, a tua casa está fadada a cair, você está firmando ela na areia. E por mais que o engenheiro seja bom, e por mais que o material e a empresa de edificação for boa, não tem jeito. Uma hora vai ceder. Agora, ele continua dizendo, se não é o Senhor que guarda a tua casa, ou se não é o Senhor que guarda a cidade, né, a cidade murada, né, tem sempre lá os sentinelas, os vigia, que quando vinha um ataque, eles tocavam a sirene para preparar o povo para a guerra. Não adianta nada. Se não for Deus que estiver guardando aquela cidade, vai sucumbir. O sentinela pode estar atento, ele pode estar, mas se ele não depender de Deus, se aquela cidade não depender de Deus, se a tua casa e a minha casa não depender de Deus, está fadada a cair. É isso que está dizendo o Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não vai adiantar de nada. Se Deus não estiver no controle, se você não estiver ligado em Deus, não adianta de nada. Ele continua, nós temos que dentro disso tudo, irmãos, a oração ela nos faz ver em todo momento que por mais difícil que as coisas sejam, ou pareçam até impossível, nos faz ver que os nossos filhos são bênçãos de Deus na nossa vida. Salmo 127, verso 3, diz aqui, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, os nossos filhos são heranças benditas de Deus. Foi Deus que nos enviou para cuidar deles. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, como cuidando dos filhos que Deus nos deu. Para quem? Para mim, para você, para o mundo? Não, é para Deus. Porque se os nossos filhos forem criados com temor ao Senhor,
se os nossos filhos forem criados a obedecer a Deus, às leis de Deus, à palavra de Deus, a orar, irmãos, nada nesse mundo afastará os nossos filhos do caminho do Senhor. Busquem, clamem a Deus, creiam que seus filhos, a oração, ela move isso, ela começa a nos fazer enxergar, por mais que a gente pense que tudo está perdido, ela nos faz enxergar que a mão de Deus pode mover todas as coisas, pode mover toda e qualquer situação. Creia, somente creia, mas ore, porque através da oração todas essas coisas acontecem. O Senhor, através da oração, Ele move em nossa família, Ele move a espiritualidade em nosso lar, Ele nos dá sabedoria para lidar com todas as coisas. Terceiro ponto, no verso 16, que está ligado a isso tudo que nós estamos falando, é sobre obediência. Olha o que diz aqui o verso 16 de Josué 24. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Ou seja, quando nós oramos, quando nós nos dedicamos, o povo estava aqui ouvindo a palavra de Deus através de Josué. O povo aqui estava sendo edificado, ouvindo e entendendo tudo aquilo, o que Deus já tinha feito por intermédio, desde Abraão até eles ali. Deus estava discorrendo, estava falando sobre todas aquelas situações em que ele interviu em favor do povo, em favor deles. Deus está nesse momento ministrando ao teu coração e ao meu coração tudo aquilo que ele já fez, o que ele faz em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, livramentos, a espiritualidade que ele gera em nós. Então, o que o Senhor pede? A nossa obediência. E através da oração, irmãos, você responde com o coração obediente. Porque através da oração nós somos quebrantados. A Bíblia fala, lá o salmista Davi fala, no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. A obediência é fruto do amor de Deus sobre as nossas vidas e a nossa expressão do nosso amor a Deus. Se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos buscando o Senhor na palavra, não tem como ser. Já está sendo desobediente, né? Já estaríamos sendo desobedientes. Evangelho de João 14, verso 23 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Jesus disse: se alguém me amar, você ama o Senhor, guardará a minha palavra. Então guarde a palavra de Deus. Ore a Deus. E olha o que o Senhor fala: e meu Pai o amará. Por quê? Se nós amarmos a Cristo, reconhecemos como Ele Senhor e Salvador das nossas vidas, nós guardamos a palavra, as palavras de Deus, as palavras do nosso Senhor, automaticamente o Senhor, Ele nos ama. E a Bíblia fala: e viremos a Ele. O Senhor fala: e viremos a Ele, e faremos nele morada. A Bíblia fala que o Senhor nos deu o Espírito Santo dele. Você ama a Cristo? Guarde a palavra do Senhor. Ore ao Senhor. Porque o Senhor já fez morada em vosso coração. O Espírito Santo de Deus habita em vosso coração. O Senhor já fez morada em seu coração. Seja obediente.
não seja, como diz a palavra, né, como a mula, como, né, teimoso que sem cabresto não tem direção, assim, ou pela força, né, não se direciona. Entregue, deixe Deus te guiar, deixe Deus guiar os teus caminhos, deixe Deus ministrar o teu coração. E por último, irmãos, verso 17, nós temos que orar e continuar orando e continuar sendo adoradores do Senhor. Diz aqui no verso 17: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre os povos pelo meio dos quais passamos. O povo reconheceu. As pessoas estavam ali reconhecendo e adorando ao Senhor e falando: Josué, foi ele, Josué. Eu entendi isso tudo. Entendi o que Deus está falando através de ti, que foi Ele quem nos conduziu, foi Ele quem nos livrou e aos nossos pais, foi Ele que mesmo diante de tantos erros nos conduziu, tantos erros nossos, né? Mesmo assim não desistiu de nós, nos conduziu até aqui. Foi Ele, Josué. Isso é adoração, irmãos. É reconhecimento de que Deus é santo. É reconhecimento de que Ele é quem faz em nossas vidas. É reconhecimento de que nós somos dependentes dEle. É reconhecimento que por mais zelo que você tenha, por mais cuidado que você tenha, se Deus não estiver no meio, se Deus não estiver entronizado na tua vida, está tudo perdido. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele não busca adoração, irmãos. Né? Se você for parar para pensar, adoração ele tem nos céus. Já tem nos céus. Né? Os anjos estão ali, né? Dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Estão adorando o Senhor em todo o tempo. Mas a Bíblia fala que o Senhor, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em João capítulo 4, verso 23 e 24, diz assim: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A oração, ela te leva a isso. A oração, ela nos leva a isso. Ela nos leva a adorar a Deus por quem Ele é. Ela nos leva a reconhecer a Deus o que Ele fez e o que Ele fará em nossas vidas. Queridos, orem, busquem ao Senhor a todo tempo. Porque a adoração, relembrando, ela consagra, ela te leva à santificação. A oração, ela nos faz canal de Deus em nossa casa, em nossa família. A oração nos mostra e nos faz obedientes à vontade de Deus. A oração, ela nos transforma em adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. O grande conselho do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, um verso, e ele escreve: orai sem cessar. Orem sem cessar. Clamem a Deus sem cessar. Deixe que Ele te conduza em todo o tempo. E você só vai conseguir deixar Ele te conduzir se você orar. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, queremos nesse momento te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por todos os momentos, Senhor, que negligenciamos o momento de oração, por todos os momentos, Senhor, que não demos a devida atenção à Tua palavra, por todos os momentos, Senhor, que não fizemos o que deveríamos fazer segundo o que manda as Escrituras Sagradas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por muitas das vezes achar que podemos resolver tudo com as nossas mãos.
E muitas das vezes, Senhor, nós erramos, caímos, nos machucamos, Senhor, para aprender que o Senhor é quem cuida, é o Senhor é quem faz, é o Senhor é quem transforma, é o Senhor é quem tem o poder de transformar toda e qualquer circunstância. Santo Deus, colocamos diante do Senhor todas as nossas debilidades, colocamos diante do Senhor todas as nossas dificuldades e te pedimos, Santo Pai, a tua santa misericórdia sobre nós, a tua ajuda, Senhor, para podermos em todo momento a fazer a tua vontade, a estar em oração, a estar buscando o Senhor na tua santa palavra, a estarmos, Senhor, dando devido valor, Senhor, à tua santa presença em nossas vidas, em nossa casa, em nossa igreja. Pai, nós te amamos em nossa vida, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Toma, Senhor, esse restante de semana em tuas mãos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e continue, ó Deus, nos direcionando, nos conduzindo. Senhor, não nos deixe nenhum dos meus irmãos, Senhor, nenhum de nós, Senhor, dar nenhum passo errado, mas que viemos dar todos os passos, Senhor, segundo a tua santa e boa vontade. Em nome de Jesus, já te agradecemos por tudo que tens feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um grande beijo em vossos corações, um grande abraço em cada um de vocês. Amo vocês, continuamos em oração em todo o tempo e creio que o Senhor Deus já está movendo em nosso meio, está movendo, sempre moveu, né? Graças a Deus por isso, pela graça e misericórdia dele. Eu creio que se você todo o tempo entregar ao Senhor os questionamentos da sua vida, as dúvidas da sua vida, no tempo de Deus, na hora certa, o Senhor responde, o Senhor move e o Senhor faz. Amém? Que Deus vos abençoe, homens e mulheres de Deus, jovens, crianças, adolescentes do Senhor. Que Deus abençoe a vossa vida, rica e poderosamente. A todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.